Profeta Zacarias. O profeta Zacarias era oriundo de Jerusalém, contemporâneo de Ageu, Esdras, Neemias, mas com um ministério mais longo e conhecido. Compare Zacarias 1, verso 1 e 7, verso 1, com Ageu 1, verso 1. Veja também Esdras 5, verso 1 e 6, verso 14. Sua data de atividade profética vai de 520 até algum momento no início do ano 400 a.C. O conteúdo da sua mensagem: visões com o objetivo de encorajar a comunidade pós-exílica, especialmente a liderança, a reconstruir o templo. Oráculos sobre o rei vindouro, que seria morto e, por fim, triunfaria. ênfases: Deus está com a comunidade remanescente do povo que retornou do exílio. Deus fará prosperar os líderes dessa comunidade. O futuro de Jerusalém e de Judá é brilhante e repleto de paz e glória. O rei de Israel voltará a Jerusalém em triunfo, mas será morto pelos pecados do povo. Deus punirá os inimigos de seu povo, mas muitas nações virão a reconhecer o Senhor. A visão geral do profeta Zacarias diz: esse 11º componente do livro dos 12 tem duas partes tão distintas, capítulos de 1 a 8 e capítulos de 9 a 14, que muitos estudiosos acreditam que os capítulos de 9 a 14 tenham outra autoria, mas nada comprovado. A Bíblia apresenta ambas as partes juntas, de modo que a segunda seja compreendida à luz da primeira. Aqui está um caso no qual o futuro próximo e o grande futuro de Deus existem uma tensão com a estrutura do livro. Ambas as seções possuem partes bem distintas. Após um chamado introdutório ao arrependimento, capítulo 1, versos 2 a 6, você encontra uma série de 8 visões noturnas, capítulo 1 a 7 ao capítulo 6, verso 15, interpretadas por um anjo que estava falando. Elas estão centralizadas nas visões 4 e 5 do capítulo 1, que tem foco na liderança de Josué e Zorobabel e na construção do templo. O restante dessa seção, capítulo 7 e 8, usa uma pergunta suscitada sobre certos jejuns a fins de pregar sobre a verdadeira natureza dessa prática e anunciar a bênção futura de Deus sobre Jerusalém. Os capítulos 9 a 14 contêm 2 oráculos, capítulo 9 a 11 e 12 a 14, relativos ao futuro glorioso de Deus para o seu povo e ao juízo sobre os inimigos de ambos. O primeiro contém um juízo contra as nações, 9, 1 a 8, no contexto da vinda do majestoso Messias de Deus e da subsequente rejeição a ele. Capítulo 9, 9 a 17, capítulo 11, 4 a 17, bem como da grande reunião de seu povo disperso. Capítulo 10, versos 1 ao capítulo 11, versículo 3. O segundo oráculo retoma todos esses temas, mas coloca-os em um contexto ainda mais obviamente escatológico, à medida que se encontram e se concentram naquele dia, atingindo o clímax no capítulo 14, com a chegada do Messias, com a derrota final dos inimigos de Deus e o estabelecimento universal
do reino de Deus na pessoa de Cristo Jesus, quando todas as nações virão adorá-lo. Zacarias reanima a esperança de um povo que passa grandes dificuldades materiais e dúvidas quanto à fé. Estimula o povo a arregaçar as mangas para reconstruir o templo do Senhor, símbolo da fé e da unidade nacional de Israel. Ao mesmo tempo, de modo realista, incentiva a formação de um novo quadro político centrado em Zorobabel e Josué. Há alguns acontecimentos. Para o cenário político e religioso, Ageu, Zacarias, Esdras e Neemias cobrem o mesmo período. Zacarias vem depois de Ageu, pois é o seu contemporâneo mais moço, tendo apresentado sua mensagem 2 meses depois de Ageu. Os dois foram usados para que o povo entrasse em ação, a fim de completar a construção do templo que estivera suspenso durante 14 anos. Ambos salientaram a relação entre a obediência dos judeus na reconstrução do templo e a bênção divina em suas vidas. Ageu 1:9 e Zacarias 1:16 e 17. O cenário histórico dos primeiros 8 capítulos envolve problemas de reconstrução do templo com considerável oposição local e desencorajamento do povo. Isso foi realizado, entretanto, em virtude dos que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. O templo foi terminado em 3 de março de 516 a.C., sexto ano do rei Dario, Esdras 6, 14 a 15. Houve uma grande comemoração com muitas ofertas. A dedicação foi realizada pelas 12 tribos de Israel, Esdras 6, versículo 17. Sua primeira Páscoa, em mais de 60 anos, ocorreu no mês seguinte, no dia 14 de Nissan. Objetivo do livro do profeta. O livro apresentou 2 objetivos: insistir na conclusão da restauração imediata do templo e depois a nação quanto ao seu futuro nos tempos messiânicos. No avanço esmagador dos impérios poderosos na Palestina nos tempos dos gentios, os poucos sobreviventes de Israel seriam atingidos pela voragem das lutas internacionais e desafios religiosos. Mas o seu rei Messias, o Cristo, viria primeiro em humildade e rejeição, e mais tarde com grande poder e glória, majestade, a fim de trazer salvação espiritual e expressão internacional ao seu povo em cumprimento das suas promessas da aliança, esmagando seus inimigos e estabelecendo o seu reino na terra. Zacarias também fala sobre uma grande batalha. Ele conclui com uma descrição da culminante batalha na terra, quando o próprio Senhor se envolverá na peleja. Esse homem de guerra característica do Senhor foi aludido em Êxodo 15, versículo 3, dramatizado em Naum 1, versículo 2, e também em Abacuque 2, 8 e 15, Sofonias 3, verso 8, e é apresentado em toda a sua pujança nessa visão conclusiva. Quando o Senhor sair para a peleja, confrontar-se-á com todas as nações reunidas contra Jerusalém. Apocalipse 14, verso 2, 16, verso 14, 19, versos 19. Suas armas não são reveladas, mas fica-se conhecendo o resultado da batalha. A seus inimigos sucederá
que a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. 14, verso 12. Uma forte sugestão de ficção nuclear. Terremotos criarão mudanças topográficas na Terra, preparando-a para a era messiânica, a era do Rei Jesus, na qual o Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias, capítulo 14, dos versos 5 a 10. Com isso, terminamos o livro do profeta Zacarias.